Amém. A paz do Senhor, igreja. Aproveitando os irmãos em pés, vamos estar abrindo nossas Bíblias e lendo Gálatas 6, do 1 ao 9. Gálatas 6, do 1 ao 9. Irmãos, se alguém chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada um levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens, com aquele que o instruiu. Não erreis, o 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito semeará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém. Podeis assentar. O título dessa mensagem de hoje: o que o homem semear, isso também ceifará. Tinha preparado uma outra mensagem que dizia assim, que para você não esquecer dos bens do Senhor, bendizei a minha alma e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. E trabalhei nessa palavra. E quando eu fui passar ali no computador, o Senhor me deu outra palavra. E é essa palavra que eu estarei falando essa noite. É sobre tudo que o homem semear, isso também ceifará. Daí o primeiro ponto que eu coloquei aqui. Se alguém for surpreendido em alguma ofensa, o 2, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, colherá. O 3, semear palavras boas ou más. As palavras têm poder, podem nos abençoar ou amaldiçoar. E o último, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, é sobre isso que nós estaremos meditando essa noite. O primeiro aqui, se alguém chegar a ser surpreendido em alguma falta, aqui o que quer dizer? Se algum irmão, se eu, se você, qualquer um de entre os irmãos, for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, nós que somos espirituais, né? Aquele que não cometeu a falta, que está um pouquinho mais espiritual do que o outro, às vezes um tamaninho assim só, um pouquinho mais espiritual do que o outro. O que é para fazer? É para encaminhar, restaurar o tal com o espírito de mansidão, olhando por si mesmo, para que não sejais também tentado. Então, o que é para nós fazer? É encaminhar a pessoa, se nós surpreendermos alguém em alguma fraqueza, porque os irmãos sabem, né, que a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Não tem um justo sequer. Deus olhou do céu para a terra e não achou um justo sequer, nem eu e nem você. Nós não somos justos. Só que é o seguinte, nós exigimos dos nossos irmãos que vocês sejam totalmente justos e totalmente corretos e totalmente certinhos. Só que nós esquecemos de olhar para nós mesmos. Então, quando nós surpreendemos um irmão, o que nós temos que fazer? Encaminhar ele, recuperar ele com o espírito de mansidão, não se achando mais do que o irmão, mas dizendo, irmão, se eu tivesse na tua condição, eu queria que você me desse a mão, eu queria que você me ajudasse. Então é dessa maneira que nós temos que agir, dar a mão para o irmão, como alguém que pregou aqui há muitos anos, né, alguns anos, e já está na glória, ele dizia assim,
vamos usar da empatia. O que você queria que o irmão fizesse com você, se fosse você que tivesse caído nessa fraqueza? Que se fosse você que fosse achado em falta? O que você queria que o irmão fizesse com você? É isso que você tem que fazer com o irmão. Toda vez que você for tentar julgar uma pessoa ou discriminá-la, você pensa assim, e se fosse eu? O que eu gostaria que a pessoa fizesse? Eu gostaria que a pessoa me jogasse fora, para fora da igreja? Não, você não pode estar aqui, porque aqui é lugar de santarrões, aqui você não pode ficar. Então, fora, sai daqui, porque você foi achado numa falta. Não, irmãos, às vezes eu fico pensando assim, as pessoas lutam para ganhar uma pessoa lá do mundo, que às vezes essas pessoas estão assim, mergulhadas no pecado, estão no pecado até por aqui, só falta se afogar. Você luta, você ora, você jejua, você evangeliza, você visita, você vai lá, tentando ganhar mais uma alma para Jesus. E às vezes aquela que está do teu lado, aquela que está lutando junto com você, comete uma falta. Aí você pega e joga lá na lama, joga ela para fora. Não, você não é digno de estar conosco, porque você pecou, você foi achado em falta. Irmãos, vamos usar de empatia e ter misericórdia, assim que nem estarei falando um pouquinho para frente. Romanos 15:1 diz assim, mas se nós que somos fortes, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Mas a nossa tendência, irmãos, é sempre querer mudar os outros e fazê-lo igual a nós. Por sua vez, os outros estão querendo nos mudar e nos tornar igual a eles. Somos diferentes, ideias diferentes. Tem aquela máxima, do 6, que você olha, eu estou olhando daqui para lá, para mim é um 6 e para você é um 9. Então, se você estiver olhando de lá para cá, é um 9 que você está vendo. E eu estou olhando daqui para lá, então eu estou vendo um 6. As duas pessoas estão com a razão. A gente tem que viver em união, unidos e procurar se entender. Não, irmãos, é que eu estou olhando daqui para lá, então eu vejo essa situação dessa maneira. O outro, não, mas eu estou vendo dessa maneira. Então nós vamos entrar num acordo e vamos fazer o quê? Continuarmos no alvo, seguindo a Cristo, sabe? Um ajudando o outro, como disse, levando as cargas uns dos outros, ajudando uns aos outros, sofrendo um com o outro, porque, irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Você já pensou uma mão começar, maltratar a outra mão? Não tem como. Um corpo não faz isso. Uma mão não maltrata a outra, um pé não maltrata o outro pé, sabe? Um olho não maltrata o outro, porque ele nem enxerga o outro, Senão, acho que ele até maltrataria. Mas não tem como o corpo de Cristo, um membro ficar maltratando o outro. Então, irmãos, um tem que ajudar o outro. Se eu ferir o pé, a mão desce lá, a mão lava o pé, a mão desinfeta, a mão faz um curativo, sabe? Se a outra mão se feriu, a mão esquerda se feriu, a mão direita vai lá, lava ela, faz um curativinho, sabe? Está muito ferido, o corpo está muito ferido, a cabeça, vamos levar para o médico, sabe? Vamos lá, vamos levar lá no médico, vamos curar esse corpo precisa estar saudável, esse corpo precisa vencer, esse corpo precisa estar em pé. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo, nunca esqueça, nós somos uma família. Nós somos uma família, nós somos irmãos em Cristo. Nós somos mais até do que uma família. Nós somos o corpo de Cristo. Continuando aqui, Lucas 6:38b diz, com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Então, com a mesma medida, o que você achar da outra pessoa, em certas circunstâncias, em certa situação, o outro vai achar de você também e vice-versa. É assim que funciona. Tem pessoas que não têm misericórdia. Eu pus aqui, Mateus 5:7 fala para nós ter misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu lembro, irmão, quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma vez, os irmãos sabem que eu estive lá em Portugal em 2022. E quando eu estava passando ali onde é que é aquele estado ali, as malas,
fazendo a revista ali das malas. E tinha dentro da minha bolsa uma garrafinha d'água que eu tinha esquecido, e eu estava com muita sede. Mas por que eu tinha esquecido? Porque a minha amiga que estava comigo, ela, em vez de dar na minha mão a garrafinha para a hora que eu tivesse sede eu tomasse, ela colocou dentro da minha bolsa. E eu peguei aquela garrafinha, eu estava com muita sede, uma fila quilométrica. Muita sede, um calor e muita sede. E eu falei para o rapaz, deixa eu tomar essa água, não dá para passar, mas deixa eu tomar. Ele não deixou. Eu falei, moço, por favor, deixa eu tomar essa água, eu estou com muita sede. Eu não sabia que essa água estava aí. E eu quero tomar essa água. Porque a gente pode tomar água, só não pode levar a garrafinha para dentro do avião. Não deixou, não deixou. Irmãos, aquilo lá eu fiquei pensando, meu Deus. A Bíblia diz que quem usa de misericórdia, o Senhor vai usar de misericórdia. Quem sabe um dia essa pessoa vai estar com sede e o Senhor não vai ter misericórdia dele. Daí eu saí e ainda fiquei assim, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Ele está perdoado, Senhor. Se um dia ele tiver sede, o Senhor dá de beber a ele. Porque é muito terrível, você está com sede. A água ali, você tem que jogar água no lixo, porque não pode passar com a água. Irmãos, vamos ser misericordiosos. Vamos ser misericordiosos para com as outras pessoas. Não vamos ser tão duros assim. Tem pessoas que não têm misericórdia de ninguém. É semelhante àquele homem que foi perdoado muito. Os irmãos sabem a história, né? Eu preguei outro dia aqui ainda, não faz nem um mês que eu preguei, sobre o homem que ele devia muito, muito, muito. E o seu Senhor lhe chamou lá. Olha, eu quero que você acerte a conta comigo, você deve muito para mim. E esse homem não tinha como pagar porque a dívida era imensa. Era enorme aquela dívida. Ele teria que vender seus filhos, sua mulher, tinha que vender a família toda para pagar e ainda assim não conseguia. E o chefe dele lá, o senhor dele, ficou com misericórdia, perdoou ele. E saindo ali logo em seguida, ele achou um que devia só um pouquinho assim para ele, eram uns trocadinhos lá. E ele estava esganando o outro, sabe, sufocando, me paga o que você me deve, me paga o que você me deve. Então, irmãos, vamos usar de misericórdia, porque quem usa de misericórdia, o Senhor também usará de misericórdia. Quando você clamar por misericórdia, o Senhor vai ter misericórdia de ti. Assim como você teve misericórdia do outro. Daí o 2 aqui, a parte 2. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Você já ouviu alguém dizer que quem planta aqui, colhe aqui? Quem aqui planta, aqui colhe. Você pode escolher o que planta, mas não pode escolher o que colhe. E você vai colher a 20, a 30, a 50 e a 100 vezes mais do que aquilo que tu plantou. Então convém, irmão, que você plante o bem. Quando você planta o bem, você recebe o bem. Você planta um benzinho assim, você recebe um bem maior, porque a semente é uma, mas quando você colhe, vem muitas outras sementes, né? Você planta um grão de milho, nasce um pé de milho, e ele dá umas 2 ou 3 espigas, e ali rende muitos grãos de milho. Você planta um grãozinho de trigo, aquele grãozinho morre ali na terra, e ele brota, e ele cresce, e ele cria cachos, né? E são muitos os grãos. É muita coisa que vem multiplicado. Então, se você semear o bem, você vai colher muito bem. Mas se você semear o mal, vai vir boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, irmãos, isso é a Bíblia que diz. Não sei nem onde é que está escrito, mas que está escrito, está escrito. Aquele que faz o bem, aquele que dá de si, ele vai receber o bem. E o que fizer o mal, vai receber o mal. O mal que fizemos aos outros, nos farão também ao longo da nossa vida. E o bem que nós fizermos aos outros também, no decorrer da nossa vida, Deus sempre vai usar. Às vezes aquela pessoa que você fez aquele bem, sabe-se lá onde está, mas Deus vai usar outra pessoa para te abençoar, para te ajudar. Porque sabe o que a palavra diz? Que Deus está conosco, o Senhor está conosco entre aqueles que nos ajudam. Você sabia que quando você dá um copo de água para uma pessoa, pode ser Deus que está dando o copo de água para aquela pessoa, através das tuas mãos? Você sabia que quando você dá um conselho para uma pessoa, pode ser Deus que está falando com aquela pessoa através da tua boca?
Você sabia que quando você dá um abraço numa pessoa, com o amor do Senhor, quando uma pessoa está muito carente, você dá um abraço no teu amigo, no teu irmão, pode ser Jesus que está dando um abraço nessa pessoa através de você? Irmãos, muitas vezes eu já senti isso. A Léo disse que ela se converteu, não foi pela palavra que ela ouviu aqui, não foi pelos hinos que ela ouviu, mas foi pelo abraço que eu dei nela. Vocês acham mesmo que fui eu que dei aquele abraço nela? Vocês acham que fui eu que dei o abraço nessa mulher de Deus aí? Foi Jesus que estava esperando ela ali e usou meus braços. Ele só usou meus braços, assim como Ele usa a nossa boca para falar com as pessoas. Quantas vezes o Senhor coloca a palavra na tua boca para falar com as pessoas e você fala, é o próprio Deus que está falando com a pessoa, usando a tua boca, abraçando a pessoa através dos teus braços, alimentando a pessoa através da comida que você dá. Entende? Quantas vezes a pessoa está ali orando, buscando, Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso daquilo, de repente surge um irmão lá que você nem espera, chega e te dá uma palavra de Deus, porque Deus não vai se materializar, Deus não vai se materializar e chegar na tua presença e falar contigo, Ele vai usar os seus servos. A gente não ora e não fala, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, eu sou o teu vaso, eu quero ser a tua boca, eu quero ser o teu vaso, Senhor. Usa-me, Senhor. É a minha oração. Eu peço para Deus me usar. E o Senhor tem me usado e tem usado você também. Então, é Deus que te usa, é Deus que faz a obra através de você. Muitas vezes, que nem o Fernando fala, que a gente vem aqui na frente, quando nós estamos para pregar aqui na frente, tem vezes que dá até falta de ar na gente, de tanta preocupação, de tanto medo, porque ai de nós que subirmos aqui e falarmos alguma coisa que não seja de Deus, mas nós não deveríamos ter tanto medo assim, porque nós sabemos que quando nós estamos aqui, nós somos bocas de Deus para falar com vocês. Palavras assim que a gente nem sonha nunca, jamais em falar, a gente chega aqui e fala, muitas vezes, que Deus está colocando no nosso coração para falar para vocês. Então, irmãos, quando vier alguém aqui, e vocês não gostar da palavra que a pessoa está falando, ore por ela. Ore pela pessoa e fala, Senhor, essa palavra não falou comigo, mas talvez falou com o meu irmão do meu lado. Então, Senhor, talvez a palavra de hoje não era para mim, mas era para o irmão que estava do lado. Então, não murmure contra as pessoas que vêm falar aqui na frente. É uma maneira de você estar semeando, sabe? Porque um dia o Senhor pode te usar para estar falando aqui na frente. Aí você vai ver o que é bom para a tosse. Aí você vai ver o que é temer e tremer na presença do Senhor. A Bia aqui, uma vez ela contou para nós, que como ela é advogada, né, ela era acostumada a chegar lá na frente do juiz, na frente de não sei quem, ela tinha escola, chegava na frente da escola lá, e ela dominava. Então, quando foi falado para ela vir aqui na frente, dirigir um culto, falar uma palavra, ela falou, imagina, eu sou acostumada. Aí disse que ela chegou aqui, deu um branco nela, ela não sabia nem o que falar. Por quê? Porque ela sentiu que aqui a coisa é diferente. Aqui, irmãos, pode subir aqui uma pessoa que não sabe ler, que pode não saber escrever, que pode, às vezes, não saber nem falar direito. Se ela estiver aqui, ela é boca de Deus. Deus vai usar ela. Por quê? Porque é a única pessoa que está aqui naquele dia determinado para falar com você. Hoje foi determinado que eu estaria aqui. Então, é eu que estou sendo usada pelo Senhor para falar com você. Então, irmãos, tenham humildade e semeiem o bem nesse sentido. O que eu estava falando aqui sobre o que você escolhe plantar e o que você colhe. Você colhe aquilo que você escolheu plantar, você não pode escolher o que vai colher. Temos muitos exemplos na Bíblia, mas eu trouxe 2. O exemplo de Jacó, é sobre plantar e colher, né, depois. O exemplo de Jacó, ele enganou Isaac, seu pai, para ficar com a bênção de Saul, seu irmão. Depois ele foi enganado pelo seu sogro. Então, ele plantou, irmão, e ele colheu. Lá, ele com a Rebeca, sua mãe, tudo já foi um plano, né, traçado ali por Deus, porque ele que ia ser o Israel de Deus. Mas ele, como pessoa, ele usou de engano. Ele enganou ali o seu pai, para receber aquela bênção. E depois ele foi lá para a terra do tio dele, quando ele estava fugindo do irmão dele, foi lá para a terra do seu tio, e ele se namorou pela sua prima, pela Raquel. E ele amou a Raquel. E ele foi lá falar com Labão, que muitos dizem que ele era um lambão, mas ele era Labão.
Aí foi falar com o Labão falou, tudo bem, você vai ficar com a minha filha, mas você vai trabalhar 7 anos por ela, pela Raquel. E ele tinha 2 filhas, tinha a Lia, que era mais velha, que tinha um problema na vista, que o Jacó não queria, porque ela era meio feinha, e ele queria a Raquel, que era mais bonitinha, era mais novinha também. Tudo bem, ele pegou e trabalhou os 7 anos ali para Labão. Ao fim dos 7 anos, o Labão falou assim, não, mas aqui a gente não tem esse costume. Uma pena que Labão levou 7 anos para descobrir que lá não tinha esse costume, da mais nova casar primeiro. Aí ele falou, mas aqui a gente não tem esse costume, da mais nova casar primeiro do que a mais velha. Então você fica com a mais velha, e daí você trabalha mais 7 anos e eu te dou a mais nova. Que engano, né, irmão? Como ele pagou caro por isso. Ele enganou e ele foi enganado. Então, irmãos, tudo que o homem semear, isso também se fará. Eu coloquei aqui o exemplo de Jacó também. O exemplo de Jacó não, o exemplo de José também. José do Egito, não o exemplo dele. No caso, aqui eu estou usando, o exemplo dos irmãos dele, que semearam o mal e colheram o mal. Eles venderam José, lançaram José numa cova, depois venderam, tentaram contra a vida dele, venderam ele para os ismaelitas, né? Venderam ele como escravo. Já pensou um irmão, né? Um irmão de uma família, um dos caçulas, né? Tinha ele e o Benjamim, que eram os mais novos. E apesar que o José era bem fofoqueirinho também, ele ia lá e levava umas fofocas lá para o pai, né? Falava que os irmãos estavam fazendo de errado, levava lá para o pai. E os irmãos se indignaram com ele. E pegaram ele e jogaram ele na cova. E também depois pegaram ele, tiraram da cova, venderam para os ismaelitas para ser escravo no Egito. Depois Deus mudou a situação de José, porque José não tinha culpa. José não era o culpado. Os irmãos fizeram a maldade. Os irmãos plantaram aquele mal ali. E plantaram muito bem plantado. Porque depois veio uma fome sobre a terra. Só que depois isso aí já tinha passado muito tempo. E o José já era governador do Egito. E o José Deus tinha dado um sonho para José, como todos vocês sabem. E ele guardou muito cereal. Ele guardou muito, muito mesmo. Nas dispensas ali do rei era cheia. Na dispensa ali daquele reinado, tudo cheio. Tinha muita comida. E os irmãos dele estavam passando fome. Aí o que aconteceu? Vieram comprar comida no Egito. Vieram comprar comida de José. E o que José fez? José perdoou eles e José amou eles. E eles foram humilhados, na verdade, né? Porque eles tiveram que se render. Passaram fome, tiveram que se render, porque plantaram mal. E José foi vitorioso porque perdoou, né? Exemplo de humildade e de perdão. Perdoou os irmãos, semeou bem. Glorificado é o nome do Senhor. Então aqui, irmãos, continuando aqui, na parte 3 agora. Ó, já passou a parte 1, a 2, agora tem a 3 e depois vai ter a final. Versículo 7 diz assim, semear, no versículo 7 não, na parte 3 aqui, semear palavras boas ou más, as palavras têm poder, pode nos abençoar e também pode nos amaldiçoar. Então, irmãos, tudo que nós falarmos para outra pessoa, vamos pensar, não vamos falar sem pensar. Tipo assim, ó, as mães, não fale palavra para seus filhos sem pensar. Hoje eu estou aconselhando vocês, mas no meu tempo não era assim, eu não sabia muito disso. Eu falava, muitas vezes, mas o Senhor já me perdoou, né? Eu estou brincando, mas eu já vinha conhecendo a palavra de tempo. Abençoe seus filhos. Eu lembro que eu dizia para o meu filho, ele era pequenininho, eu olhava para ele e falava, você é um vencedor, meu filho, você é uma benção. Você é uma benção. O meu filho é uma benção. Eu falava para os outros perto dele para ele ouvir, o meu filho é uma benção. A minha filha é uma benção. Sabe, alguém vem falar mal do teu filho para você, irmã, não ajude. Falar mal dos teus filhos, já tem os outros que falam. Não fale dos teus filhos, sabe? Você já pensou, irmão, você pega e fala mal aqui, ó. Você vem na igreja e fala mal do teu filho para todo mundo aqui. Pega e espalha. Ah, meu filho fez isso, meu filho está no mundo fazendo aquilo, fazendo aquele outro. Lá um belo dia, o teu filho vem aqui na igreja. E daí uma criança, às vezes que eu vi, você, a tua mãe, falou aquele dia que você faz isso e faz aquele outro. Você já pensou que feio que fica? Então, irmãos, quando alguém vier falar mal do teu filho, fala assim, eu estou orando pelo meu filho. Eu estou orando pelo meu filho. Não é que você vai passar a mão na cabeça do teu filho. Depois, quietinho lá, você vai
você vai castigar o teu filho. Você vai dar uma disciplina no teu filho. Mas enquanto na frente da outra pessoa não humilhe, você pega e fala assim, eu estou orando pelo meu filho. E ele é um vencedor, ele vai vencer. O meu filho é um vencedor, ele não é um derrotado, ele não é um perdedor. Eu lembro uma vez que nós estávamos orando pelo filho do meu sobrinho, no caso é meu sobrinho segundo, era sobrinho do Odair, né? E daí o filho do sobrinho do Odair tinha sofrido um acidente de moto. Ele era um rapaz de 20 anos e ele cantava no louvor da igreja. E daí ele estava lá no hospital, foi logo depois do acontecimento com a Duda, que Deus fez um milagre na vida da Duda. Ele estava lá também necessitando um milagre, porque ele estava em coma. E eu estava orando por ele, e eles pediam oração assim, ore pelo nosso bebê, ore pelo nosso bebê. E o Senhor falou no meu coração, fala para eles não chamar o menino de bebê. Mas bem assim, que era para chamar de vitorioso, de vencedor, sabe, de campeão, de alguém que vai vencer. O Piá estava lá na UTI, lá em coma. Ore pelo nosso bebê, o rapaz com 20 anos. Um homem de 20 anos não é um bebê. É um homem, é um vencedor, é um vitorioso. Aí, irmãos, naquilo o Senhor falou assim para mim, fala para ele, que daqui a 14 dias a partir do dia do acidente, mas o Senhor não falou para mim o que era para falar, só falou isso. 14 dias a partir do dia do acidente. Eu falei, ora, meu sobrinho, falei o nome dele, o Senhor mandou dizer para você que é 14 dias depois, a partir do dia do acidente. Só que eu não sei o que é, se o Senhor vai levar ele, vai curar. Foi o que o Senhor me disse, eu não posso dizer nada. Há 14 dias, você marque aí, 14 dias, a partir do dia do acidente. Irmãos, 14 dias a partir do dia do acidente, o rapaz voltou. O rapaz voltou consciência nele. Ele estava em coma profunda. Não era coma induzido, era coma mesmo. E o rapaz voltou à vida. E hoje o rapaz, para a honra e glória do Senhor, os médicos tinham desenganado ele, falaram que não tinha como. Porque o acidente não foi tão grave. Ele só quebrou a perna, mas veio um coágulo e se alojou no cérebro. Aí então desenganaram que não tinha o que fazer. E o Senhor curou o rapaz. Mas eles começaram a profetizar, falaram palavra de bênção. Ele é um vencedor, ele vai levantar, ele vai ficar curado, ele vai ficar bom, ele vai voltar a louvar o Senhor. Eles falavam isso. Enquanto eles estavam chamando meu bebê, um dia disse que o médico falou assim, vocês vão levar ele vai ser um bonecão. Vocês vão ter que dar papá na boca, vão ter que trocar fralda. Isso tudo é o que faz para um bebê. Não é? Então, irmãos, não essas irmãs que põem lá na internet, nas redes sociais, ai, meu bebezinho, você vai olhar um cara de 30 anos, sabe? Ai, o meu bebê, a minha bebê, vai olhar, a bebê tem 40 anos, tem 20 anos, sei lá quanto. Então, os teus filhos, irmãos, só são bebê enquanto são bebê. Depois, quem é homem e quem é mulher. Homens vitoriosos, homens de Deus, homens valentes. Uma vez eu chamei o Theo de meu bebê, por quê? Ô vó, ele tinha uns 3 aninhos, eu não sou bebê, eu sou um homem de Deus. Aí acabou comigo, né? Eu ensinava os outros e eu mesmo chamando ele de meu bebê. Aí ele falou assim, eu sou um homem de Deus, vó, eu não sou um bebê. Então, irmãos, o poder da palavra. Você vê às vezes as mães xingando os filhos. Xinga assim, essa menina é uma relaxada, essa menina é uma porca, essa menina é isso, depois cresce, vai ser bem aquilo que a mãe amaldiçoou. Porque palavras boas às vezes não pega, mas as ruins, irmãos, não tem um ditado que fala que praga de mãe pega? As pragas de mãe são isso aí, as palavras más que as mães falam para os filhos. Você é uma vitoriosa, você é uma mulher de Deus, você é uma valente, você vai falando palavra de bênção. O que você imaginar de palavra de bênção, às vezes teu filho está dormindo, faz que nem eu, meu filho estava dormindo, ia lá e colocava a mão em cima e profetizava na vida dele, sabe? Eu nem sabia quanta coisa boa, mas era só coisa boa que eu dizia. Esse menino é um menino que vai vencer na vida, e essa menina vai vencer, e vai. Eu dizia palavra de bênção para os meus filhos, sabe? Porque eu aprendi a falar isso, que as palavras têm poder. Então, vocês aqui, em Provérbios 18 e 21, diz aqui, a morte ou a vida estão no poder da língua. Então, não é certo isso que eu falei? A morte e a vida estão no poder da língua. A língua, o que bem a utiliza, comerá de seus frutos. O que é o fruto da língua? Quais são os frutos das nossas línguas? São as nossas palavras. Não tem outro fruto da nossa língua a não ser nossas palavras. Né? A nossa língua só come
e fala as palavras. Então, os frutos da nossa língua, nós colheremos o fruto da nossa boca, da nossa língua, daquilo que nós falamos. Para o marido também. Meu marido só presta para dormir esse homem. O meu marido não faz nada. Meu marido está aí, não vai atrás do emprego. O meu marido é um coitado, sabe? Não, meu marido é um campeão, meu marido é um forte, meu marido é um valente. O meu marido, ele é o chefe da nossa família, ele é um vencedor. Ele está desempregado, mas ele é um vencedor. Amanhã depois ele vai arrumar um emprego e ele vai vencer na vida, em nome de Jesus. Lembram da passagem onde Jesus amaldiçoou a figueira? Lembram da passagem? Acho que todos vocês lembram, né, da passagem. Aonde Jesus foi procurar figos numa figueira, ele ia passando na beira do caminho e foi procurar figos. E não havia figos naquela figueira. Não havia nada. Só haviam folhas. Apenas folhas. E o que Jesus disse? Jesus amaldiçoou que em ti não haja mais fruto. E aquela figueira secou. E nunca mais ninguém comeu o fruto daquela figueira. Você fala, mas foi Jesus, né? Mas se você falar em nome de Jesus, o que você falar vai ser feito também, pela fé. Fala em nome de Jesus, abençoa as pessoas. Aquele teu vizinho que é um sarna, abençoa ele, sabe? Ora por ele, abençoa ele, sabe? Não reclama, não murmura, planta o bem. Eu incentivo vocês a ler Tiago, capítulo 3 inteiro, é bem grande. Então, eu não vou ler para vocês. Tiago, capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos. O versículo 6 diz que a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Vocês já perceberam isso? A língua é inflamada pelo inferno. Irmão, se nós não cuidarmos da nossa língua, a nossa língua serve de bênção e serve de maldição. Porque às vezes a nossa língua, nós deixamos a nossa língua ser inflamada pelo inferno. Então ela pode mudar até o curso da natureza. Pelas palavras que nós dissemos, nós mudamos o curso da natureza. Não viu Jesus falar lá para a figueira? A figueira fazia parte da natureza. Seca, não dá mais fruto. A figueira secou, não deu mais fruto. Então, o que a nossa boca fala pode interferir na natureza. O curso da natureza. Provérbios 13 e 3. 2 e 3. Provérbios 13, 2 e 3. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Irmãos, quanta tristeza nós evitaríamos se cuidássemos da nossa língua, né? Quanta tristeza seria evitada se cuidássemos das nossas línguas. Eu lembro, Odair, que todos os irmãos são prova aqui. Odair era um homem de poucas palavras, mas o que ele falava tinha peso. O que ele falava tinha peso. O meu filho sempre fala isso. A palavra do pai tinha peso, porque eram poucas. Poucas palavras, mas palavras sábias. Que Deus me faça igual ele era, porque aí eu serei uma vitoriosa igual ele foi. Porque ele falava palavras sábias, e o que ele falava você podia escrever. Que ele falava do fundo do coração, ele não vivia falando qualquer coisa, ele podia até dar uma risadinha assim, mas ele não falava, ele tinha muito cuidado no que ele falava. Então, nós temos que cuidar com as nossas palavras, porque com elas nós abençoamos e também amaldiçoamos. Ainda sobre o Tiago aqui, o 9, com a língua bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Isso é o Paulo escrevendo, né? Não, é Tiago, aqui é Tiago, Paulo já passou. Aqui é Tiago escrevendo. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Falando em água, me lembrei que eu estou com sede.
De uma mesma fonte, irmãos, não pode sair água doce e água amargosa. Se a tua boca é uma boca de bênção, é uma boca lavada com o sangue do Cordeiro, se você é uma pessoa lavada com o sangue do Cordeiro, você não pode andar falando os palavrões que o mundo fala aí fora. Esses palavrões aí fora que o mundo fala, não está no nosso vocabulário. A nossa boca tem que ser santa. Ainda sobre Jacó, ele disse a Labão, então, quando Jacó estava fugindo lá de Labão, depois que passou, que ele trabalhou, ele ganhou as 2 meninas lá, casou com as 2 mulheres, porque ele trabalhou 14 anos, e ele já tinha filhos com elas. E o Labão sempre procurando lograr ele ali. Ele trabalhava, e o Labão ficava mudando o salário dele, mudou umas quantas vezes o salário dele. E daí ele resolveu, assim, tudo encaminhado pelo Senhor, tudo direcionado pelo Senhor, a deixar o sogro, ir embora dali, pegar a família dele e voltar para a terra dele. E ele saiu dali. E quando ele estava indo longe, o sogro dele alcançou ele e falou, como que você está roubando meus filhos? Mas era o filho do Jacó, não era o filho dele. Eram netos deles, né? E daí o Jacó falou, não, eles são meus filhos, as mulheres são minhas mulheres, que eu trabalhei 14 anos para pagar elas, né? Então, eles são meus, tudo que eu estou levando é meu. Daí ele falou, não, foi roubado, você roubou as estátuas do meu lar lá. Tinha umas estátuas que eles usavam lá nas antiguidades, lá que eles usavam aquelas estátuas no lar. Tem alguém que você roubou as minhas estátuas. Ele falou, não, eu não roubei. E que morra, você pode procurar aí, que morra a pessoa que estiver com ela. E quem tinha pego as estátuas foi a Raquel, a filha do Labão, esposa que ele amava. Irmãos, antes dela chegar lá na terra, aonde eles iam, ela morreu de parto. Foi dar à luz ao menino dela ali, ao Benjamim, e ela morreu. Morreu porque a palavra tem poder. Ele falou que morresse a pessoa que tivesse, e estava com ela. O Labão não achou, porque estava muito bem escondido no cavalo ali onde ela estava, ou no animal ali onde ela estava bem escondida, ela estava sentada em cima, e o Labão não achou, mas estava com ela. E o Jacó falou as palavras de maldição, e amaldiçoou a esposa dele, e ela acabou morrendo. E ele ficou só com a outra esposa daí. Continuando aqui, a última parte agora. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O que semeamos na carne? As obras da carne aqui, é em Gálatas 5, 17 e 21. Já está um pouquinho adiantada a hora, eu vou só ler aqui. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Não herdarão o reino de Deus. Vocês já ouviram alguém dizer, eu não mato, eu não roubo, eu tenho direito a ir para o céu, eu não mato e eu não roubo, mas eu não mato e eu não roubo. E tudo o resto aqui, ó. Inimizade, lascívia, porfia, idolatria, adultério. Quem adultera, quem trai a mulher que trai o homem, está aqui, ó, no mesmo nível de quem mata uma pessoa. Aqui, ó, quem faz a feitiçaria, mesmo nível de quem mata uma pessoa. As inimizades, quem semeia contenda entre os irmãos, mesmo nível de quem mata uma pessoa. Todos ficarão fora do reino de Deus.
Irmãos, leiam Gálatas 5, do 17 em diante. Por favor, leiam. Leiam quando vocês chegarem em casa e analisem. Irmãos, está no mesmo. Os bêbados não herdarão o reino de Deus, tal qual quem mata, os homicidas. Os glutões, a glutonaria, aquelas pessoas que come e nunca se farta. Está no mesmo nível daqueles que matam a pessoa, porque ela está matando a si própria. Está matando a sua pessoa. Eu escutei de um pastor que ele morreu, ele mesmo deu o testemunho. Ele morreu, né? E ele chegando lá no céu, o Senhor falou para ele: não era teu tempo de você vir. Não, Senhor, mas por que o Senhor me trouxe? Eu não trouxe você, você se matou. Você é um homicida. Você não vai poder ficar aqui, você é um homicida, você se matou, de tanto que você comeu. Você comeu tanto que você se matou. Ele tinha quase 200 quilos, ele era muito gordo. E daí, eu vi o pastor pregando, e daí chamou, o outro também é pastor, né? Chamou o pastor para vir dar o testemunho, ele veio dar o testemunho. Só que o Senhor deu uma chance para ele. Falou: eu vou te mandar lá para a terra de novo, vou te dar essa chance. Irmãos, é mais ou menos assim que eu estou falando, mas em outras palavras. Mas você se matou. Então, irmãos, é a mesma coisa o glutão, o bêbado, o maldizente, né, o que semeia contenda, tudo mesmo, é mesmo como se coisa se matasse. Não mato e não roubo, eu vou para o céu. Ah, vai nessa que você está enganado. Prosseguindo aqui. Mas todos esses pecados são igual a matar alguém, que foi o que eu já disse. Os frutos do Espírito são, agora tá bom, Gálatas 5, 22 e 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Longe de nós, irmãos, toda inveja. Vamos semear as sementes desses frutos do Espírito, para que a nossa colheita seja boa e tenhamos vida eterna. Terminando. Romanos 6, 21 e 23. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a vossa santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E por último, o versículo 9 da leitura inicial. E não nos cansamos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Amém. Quero chamar o Marcelo para estar fazendo a oração final aqui. Vamos cantar um louvor, né? Mas eu vou fazer uma oração antes do Marcelo fazer o louvor. Senhor nosso Deus, você pode levantar. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Senhor, eu preguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. E o Senhor falou muito comigo através dessa mensagem. E eu te agradeço, Senhor. Eu sou a principal pessoa que devia ouvir essa mensagem. Eu agradeço porque o Senhor falou comigo. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Eu te engrandeço, Senhor. Eu bendigo o teu santo nome. O Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o Senhor dos Senhores. Eu agradeço, meu Deus. Eu louvo, meu Senhor. Eu bendigo o nome do meu Senhor. Eu exalto o nome do meu Senhor.
Teu é o reino, o poder e a glória, Senhor. Abençoa os teus servos que estão aqui. Que nós possamos todos, Senhor, semear coisas boas, semear palavras boas na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, Senhor, na vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Que possamos, Senhor, semear, Senhor, aquilo que é bom, para que possamos ter boa colheita, para que colhamos, Senhor, a 100 por 1 daquilo que é bom. Em nome de Jesus. Amém.